Olá pessoal, novamente falando sobre o tema queimaduras e agora nós vamos falar sobre queimaduras específicas, que são queimaduras elétricas e queimaduras químicas. Vamos falar brevemente sobre esses tipos de lesões relacionadas à queimadura. Bom, as características da queimadura elétrica, o que a gente pode esperar de uma queimadura elétrica? A gente tem que entender que as necrose de tecidos subjacentes são mais graves do que a lesão externa em si. Então nós temos essa característica da lesão da queimadura elétrica. Aquele dano à pele não é a nossa principal preocupação nesse caso. Nossa principal preocupação nesse caso são os danos, as lesões e necroses subjacentes dessa corrente elétrica. Então, a gravidade de uma queimadura elétrica é determinado pela voltagem, pela corrente elétrica, o trajeto do fluxo da corrente, duração do contato e resistência no ponto de contato. Pela voltagem, pode ser uma baixa ou alta voltagem, certo? Menor de 1000 volts ou maior de 1000 volts. Corrente elétrica, nós temos a característica da corrente alternada ou contínua. A corrente elétrica alternada, ela é muito mais danosa em relação às queimaduras, porque como característica é uma corrente de fluxo contínuo, né? Então ele tem um fluxo de elétrons 60 vezes, por exemplo, superior aí à corrente contínua, né? Bom, o trajeto, o que a gente tem que considerar, o trajeto é por onde essa corrente elétrica passou no corpo do paciente, o tempo de duração desse contato e lembrar que a corrente elétrica sempre vai procurar um meio de menor resistência para se dissipar. Então, portanto, esse meio de menor resistência serão nervos e vasos sanguíneos, infelizmente, aí, com relação ao nosso paciente. Bom, o que a gente pode esperar das lesões provocadas pelas queimaduras elétricas? Nós podemos esperar trombose e lesão nervosa, síndrome compartimental, então nós temos que levar em consideração que a queimadura elétrica e o esmagamento guardam uma íntima relação em relação aos danos teciduais. Como nós temos uma lesão de tecidos profundos, principalmente musculares, a gente pode ter a característica da síndrome compartimental, em que a fáscia muscular acaba pressionando e provocando isquemia desse membro, então precisa considerar aí nesse caso a necessidade posterior da escarotomia, né? Fazer incisões para aliviar a pressão desse membro, tá? Com relação a essas lesões profundas de tecidos subjacentes, nós temos que considerar também que, semelhantemente com relação às vítimas de esmagamento, nós temos a liberação de mioglobina e potássio na corrente sanguínea desse paciente. E a gente sabe que a mioglobina é extremamente deletéria aos rins, então vai provocar uma insuficiência renal, caracterizada pela mioglobinúria, que é o aparecimento dessa molécula na diurese desse paciente. Então, diurese de cor de chá ou diurese de cor de Coca-Cola são as evidências dessa mioglobinúria. E a gente precisa fazer uma reposição volêmica agressiva para evitar essa toxicidade renal da mioglobina em relação ao sistema renal. O que a gente tem que considerar também é que na destruição desse tecido subjacente, falando aí dos músculos, nós temos uma liberação excessiva de potássio na corrente sanguínea. E essa liberação excessiva, esse aumento do potássio sérico pode culminar aí em arritmias cardíacas. Então, todo paciente vítima de queimadura elétrica é um paciente que precisa de monitorização cardíaca. Tá? Além disso, a gente precisa considerar, por exemplo, que numa eventual necessidade de intubação, a gente tem que lembrar que numa vigência de um potássio sérico elevado, ou na suspeita dessa vigência, a succinilcolina é contraindicada. Então, a gente tem que lembrar que paciente vítima de queimadura é um paciente que, assim como em outros casos, por exemplo, paciente com insuficiência renal crônica, é um paciente que pode ter níveis elevados de potássio, o que contraindica o uso da succinilcolina. Lembrar também, por conta da mioglobina, nós precisamos monitorar o débito urinário desse paciente e esperar que, no adulto, esse paciente tenha pelo menos 100 ml hora de diurese e na criança 1 ml por quilo por hora. Então, precisamos sim obter uma diurese clara, fazer uma reposição agressiva para evitar essa toxicidade renal. Por isso, por conta dessa reposição volêmica mais agressiva, na regra de Parkland eu vou usar 4 ml de Ringer por quilo por área de superfície corporal queimada, ok? Falando agora sobre as queimaduras químicas, o que nós temos que nos atentar em relação a isso?
são queimaduras que podem ocorrer por dois agentes, sejam eles os ácidos ou os básicos. Então, ácidos são aqueles produtos químicos com pH entre 7 e 0. Então, uma das características da queimadura por ácidos é a necrose coagulativa, que vai se caracterizar, de uma certa forma, ela não é tão grave quanto as queimaduras provocadas por produtos básicos, porque a formação de necrose, de certa forma, impede a penetração desse ácido para áreas mais internas ou subjacentes ao tecido da pele. A questão da queimadura por básicos entre pH de 7 a 14 é que a característica da lesão é uma necrose liquefativa. E essa necrose liquefativa vai ter uma característica de penetração muito maior do que a queimadura por ácidos, tá? Então, sempre que você pegar uma lesão por base, espera-se que a necrose de tecido subjacente seja muito maior do que aquela aparente lesão na pele, tá? Os cuidados iniciais em relação às queimaduras químicas são remover todas as roupas do paciente e descartá-las com cuidado. Então não é só remover as roupas, é descartar essas roupas com cuidado. Eu não quero jogar essa roupa no assoalho da viatura, eu não quero descartar de qualquer maneira, porque eu posso provocar a contaminação da própria equipe que está realizando o atendimento. Lembrando aqui que a prioridade do atendimento, nesse caso das vítimas de queimaduras químicas e também das vítimas de queimadura elétrica, é a segurança da cena e a segurança da equipe. Se a cena não estiver segura, não tem como favorecer o atendimento desse paciente. Preciso aí de EPIs específicos, preciso de garantia de segurança da cena para favorecer o atendimento a esse paciente vítimas dessas situações, senão não tem condições. Senão, o que vai acontecer é que a equipe de atendimento se tornarão novas vítimas desse evento, tá? Bom, eu preciso retirar, antes de fazer a lavagem desse produto químico da superfície da pele do paciente, eu preciso retirar qualquer substância particulada por meio de escovação. Então, na vigência aí de que eu encontro esse paciente ainda com algum produto químico visível na pele, primeiramente eu vou realizar a escovação cuidadosa desse produto químico para posteriormente realizar aí a lavagem com quantidades copiosas de água. E em relação à queimadura química, é muito importante a gente lembrar que a quantidade de água tem que ser um volume muito grande. Porque, por exemplo, se eu uso quantidades pequenas de água ou de soro fisiológico para retirar o produto químico da pele daquele paciente, eu vou acabar espalhando aquele produto químico e não lavando e não retirando aquele produto químico da pele do paciente. Para isso, eu posso me valer de alguns cuidados para conseguir fazer uma lavagem efetiva desse produto químico. Então, o que eu posso fazer? Eu posso posicionar o paciente em prancha rígida com a cabeceira elevada, para que eu possa drenar esse líquido da lavagem da pele do paciente. Então, vou fazer uma lavagem copiosa, usando água, usando soro fisiológico em grandes quantidades, e dessa forma, com a cabeceira elevada, eu vou favorecer o escoamento do resultado dessa lavagem. Porque lembrando, por mais que eu lave esse paciente, o resultado dessa lavagem ainda vai conter produtos químicos contaminantes. E eu não quero que esse produto químico que ele forme poças de água, né? Eu não quero que ele emposse próximo da equipe ou próximo do paciente. Então eu vou posicionar sacos plásticos lá na parte inferior da prancha rígida para coletar o resultado desses produtos químicos que estão sendo lavados da pele do paciente, tá? Tendo esse cuidado para que de forma alguma eu eventualmente contamine a equipe ou recontamine o paciente por conta da formação dessas poças próximo dos pés do paciente e da equipe. Em caso de queimaduras químicas oculares, eu tenho que irrigar de maneira copiosa com soro fisiológico. Então, realizar uma adaptação com a equipe para posicionar a irrigação contínua. Então, vou fazer uma irrigação contínua nos olhos desse paciente. Se forem, posso equipar, vou usar aí o equipo juntamente com soro fisiológico e posicionar próximo aos olhos do paciente e favorecer essa irrigação contínua. Se os dois olhos foram cometidos, eu posso fazer uso do catéter nasal de O2 para, adaptando com o equipo e o soro fisiológico, favorecer a irrigação contínua dos dois olhos ao mesmo tempo. É uma maneira que eu posso fazer para fazer essa irrigação. Lembrando que, se o produto químico que provocou essa lesão ocular for base,
eu preciso obrigatoriamente fazer uma irrigação continuada por 8 horas nos olhos desse paciente, tá? Lembrando as características das bases, que é essa penetração maior no tecido. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre queimaduras elétricas e químicas, e assim a gente encerra essas aulas sobre queimaduras, e espero que possa ter aí propiciado aí maior conhecimento para o nosso dia a dia na atuação profissional. Muito obrigado pela atenção de todos vocês.